Vamos lá, Hebreus 10, 12 a 25. Hebreus 10, 12 a 25. Quando Jesus morreu, hoje o bispo estava falando aqui, não é? E a gente não conversa sobre a mensagem. Olha o Espírito Santo. O bispo disse hoje aqui, Jesus morreu naquela cruz e o inferno, né? Zombou da morte. Mas ele ressuscitou. Aí o inferno foi zombado pela ressurreição de Cristo. Então ali, aquele processo todo, Jesus foi para o céu, está nesse momento assentado à destra do Pai. E aí desse momento em diante, talvez você tenha se perguntado, e depois o que houve? E depois o que houve? Jesus foi ressurreto? Ele foi, e depois o que houve? Bom, bispo, na minha vida eu sei muita coisa, mas e depois o que houve? E aqui o livro de Hebreus nos chama atenção para isso, porque nem sempre nós temos essa resposta. E achamos que as coisas ficaram totalmente separadas, desconexas. E na verdade, o céu reina sobre a terra. Então não tem falta de conexão. E a conexão, a palavra diz, não é? É a igreja, é o corpo de Jesus. Jesus é o corpo de Jesus. Então, depois dessa ressurreição, o livro de Hebreus nos chama a atenção aqui, nesses versos. Jesus, porém, verso 12, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha só, fala para o seu irmão, e aí continua a história. A história que às vezes não lembramos. Amém? Jesus subiu e aí continua a história. E aí então ele à destra de Deus, verso 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por estrado dos pés da igreja, que é o corpo de Cristo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Pelo sangue de Jesus, nós fomos lavados. Todos que recebemos, fomos lavados pelo sangue de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no meu coração, no seu coração, as minhas leis, e sobre sua mente as inscreverei. Ele enviou o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as palavras que ele tem dito. E aí continua, e acrescenta, verso 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Uma vez lavado, perdoado, esquecido, e a vida segue daí em diante. Verso 18, ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ora, perdoado o pecado, não tente fazer mais nada pelo pecado que foi perdoado. Continue. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. A Bíblia é tão direta com a gente, não fala um coração aperfeiçoado, fala um coração sincero, limitado, com dificuldades, mas sincero. Aproximemo-nos com este coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura, que é a palavra. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Fala comigo, sem vacilar. Fala, sem vacilar. Fala, sem vacilar. Fala para o irmão do outro lado, sem vacilar. Sem vacilar.
Guarda isso. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora vamos para o verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem pode dizer glória a Deus? Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos ler juntos agora? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ora, capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então, eis o que aconteceu depois. Às vezes nós achamos que houve a ressurreição, e no céu o que está havendo, né? E Jesus foi para onde, bispa? Está à destra do Pai, mas a guerra aqui continua, a coisa aqui não está fácil de forma alguma, tantas coisas acontecendo. E aí nós vamos aqui no livro de Hebreus, porque Deus não deixa sem revelar nada que nós precisamos saber, queridos. Nada que eu e você possamos precisar para o dia a dia, para a nossa vida, Deus não deixa de revelar. Nós precisamos ir à busca da revelação dEle, da palavra, como estamos aqui hoje. E Ele está nos mostrando aqui, a destra do Pai, até colocar os inimigos debaixo dos pés da igreja. O seu inimigo, como oramos aqui hoje, o meu inimigo, ele está lá na autoridade, e a palavra diz que ele está aguardando. Todos os seus inimigos serão destruídos diante de você. O Senhor está à destra de Deus, Jesus está à destra de Deus, e Ele está ordenando, todos serão destruídos. Nenhum vai ficar zombando da tua vida, zombando dos teus relacionamentos. Nenhum vai ficar zombando da tua vida financeira. Nenhum vai ficar zombando dos seus projetos. Todos, todos, todos. A palavra diz, o preço foi alto e a vitória completa. E Ele está à direita do Pai, e a palavra diz, aguardando. E Deus, enquanto aguarda, Jesus, enquanto aguarda, trabalha em prol dos seus filhos. A Bíblia diz que Ele nem cochila. Nem cochila o guarda de Israel. Não dormita. Hoje, no momento da oração, no momento que viemos ao altar, no momento que clamamos, no momento que adoramos, os anjos de Deus enviados em nosso favor trabalharam em todos os lugares onde a sua oração foi levantada aqui. O Senhor Jesus está à destra do Pai, aguardando, trabalhando. Essas vitórias já estão acontecendo. Olha, aplaude mesmo, porque tantas vezes o inimigo tenta nos fazer olhar para lugares onde Ele quer que olhemos, mas Deus não. Deus não. Deus nos traz para a casa dEle, levanta os nossos olhos. O Senhor Jesus diz, meu filho, minha filha, estou à destra do meu Pai, e estou agora trabalhando pela tua vitória contra os seus adversários. E Ele continua, e depois, o que aconteceu? E depois a palavra diz que Ele então, depois disso, fez uma aliança. Aliança é um relacionamento que não se separa. Então, se um vai para um lado, o outro vai também, né?
Assim? Porque ele está em aliança. Se um vai para o outro, ele vai também. As alianças são quebradas se alguém quer andar para o lado que não é de Deus. O outro não vai junto. Mas a aliança tem um significado. Ou seja, quem faz aliança para o bem ou para o mal. Aliança tem um significado. Enquanto há o propósito, aliança. Aliança não é por sentimento, aliança é por propósito. O sentimento varia, mas a aliança é um propósito. O propósito comum mantém aliança. Nós temos um propósito como igreja, nós temos uma aliança, servir a Deus, andar com Deus, debaixo de uma visão que Deus deu a essa igreja, nós temos uma aliança. Isso não é sentimento. Talvez um dia você levanta e fala, ai, hoje eu não estou tão assim sentindo, mas você vem, você caminha, você está debaixo, você sabe que tem proteção, você tem uma aliança. Ah, hoje eu estou sentindo mais, você vem, você caminha, você sabe que tem uma aliança. Aliança não é sentimento. Aliança é propósito. E a palavra que diz propósito. Aliança é propósito. E o Senhor então disse, eu fiz uma aliança com eles. Olha, aliança tem escrito. Aliança tem contrato. Aliança tem regra, tem escrito. Aliança tem selo. E ele disse, a minha aliança com eles, eu vou colocar a minha palavra. Aliança tem contrato, regras, escrito. A minha palavra na mente e no coração deles. Oh, Jesus. A parte de Deus, Deus faz. A nossa cabe a nós. Não fique um dia sem ler a Bíblia. Não fique. Não fique. E não é o mesmo verso todo dia, não. Aquelas pessoas que querem fugir do contrato, não lê? Pode não. É ler sequencialmente. Palavra por palavra. Ele tem aliança. Para ir para o coração, tem que chegar aqui. Tem que passar por aqui. Tem que entrar por aqui para chegar aqui. E o que chega aqui, o que aqui é cheio, sai pela boca, e a boca confessa, e alimenta aqui, e a aliança é renovada, e a aliança é fortalecida, e a promessa cada vez fica mais perto de ser alcançada. O que aconteceu depois que ele ressuscitou? Ele sentou à destra do Pai, está aguardando, lutando por mim e por você, para que todos os inimigos sejam vencidos, e coloca na nossa mente, no nosso coração, a promessa, a lei, para andarmos em vitória. Podemos fazer uma aliança com o Senhor de leitura da palavra? Podemos, irmãs? Olha, eu confesso para vocês, orar é um dever, né? É um dever. Tem tanta teoria, orar é difícil, orar é fácil. Irmãos, eu não estou nem aí se é fácil ou é difícil. Orar é um dever. É o dever de orar sempre. Mas, nós, na hora que a coisa aperta, pelo menos um Jesus tem misericórdia, sai. Sai ou não sai? Não é verdade? Olha, então orar é um dever, mas em alguma hora você ora. Agora, ler a Bíblia, irmãos... não precisa levantar a mão. Agora não dá nem para ter Bíblia mais empoeirada, né? Deixei minha Bíblia. Agora a gente carrega aqui, quem pode dizer glória a Deus. Agora não tem desculpa nenhuma. Mas essa aliança de todo dia, Deus acorda 6. Não são 10, 15, 20, irmãos, é ler todo dia. É ler todo dia. Tem alguém à destra de Deus, aguardando, lutando pela minha vitória. E Ele está ali dizendo, hoje eu vou te dar a palavra para que você possa vencer nesse dia, nessa hora. Eu vou trazer à memória aquilo que você ouviu domingo, quarta, terça, segunda, sábado na igreja. Você precisa estar com a sua parte da aliança em dia.
Olha, bispo, eu não fiz não, mas vou fazer a partir de hoje. Levanta sua mão, irmão, levanta. Como diz o apóstolo, Deus vê, o irmão também ajuda. Olha a minha mão aí, fala para o irmão, olha a minha mão aí, irmão. Você que está online, chama alguém em casa, olha a minha mão levantada, olha a minha mão levantada. De vez em quando pergunta, está lendo mesmo? Tá? Levanta, vamos fazer juntos? Fala, Senhor Deus, eu vou a partir de hoje cumprir a minha parte dessa aliança. Ah, meu Deus, que a minha mente seja cheia da sua palavra, que o meu coração seja cheio da sua palavra, todos os dias eu vou contemplar as maravilhas da tua lei. Amém? E aí então, com essa promessa, que vem de uma aliança, ele diz então, aí você vai ter intrepidez na presença dele. Sabe por que às vezes nós não temos ousadia? A ousadia é uma decisão. Não temos força para ser ousados? Como Jesus disse para aqueles homens naquele dia, por que vocês estão tímidos? A timidez não é de nascimento. Eu gosto do inglês que o ser e estar, né, é o mesmo verbo, né? A timidez não é de nascimento. A timidez não é um decreto na tua vida. A timidez não é um rótulo para alguém ficar falando, brincando e você brincando também. A timidez é um estado temporário diante de algumas circunstâncias. E nesse estado temporário eu enfrento, você enfrenta, outros enfrentam. E nesse estado temporário, como eles estavam ali naquele momento difícil, Jesus falou, por que vocês estão tímidos? Homens de pouca fé. Aumentem, usem a fé que vocês têm agora. Levantem os seus olhos para a fé que vocês têm agora. Para a fé naquilo que Deus tem falado com vocês. Para a fé naquilo que eu tenho falado com vocês. Não estejam assim. Eu quero dar um conselho, se você quiser ouvir, para os pais. Não aceitem chamar seus filhos de tímidos. Não chamem seus filhos de tímidos. Não chamem. Timidez não é qualidade inata de ninguém. Qualidade no sentido de adjetivo. Timidez é um estado temporário. E se alguém começar a receber esse rótulo, vai achar que é uma formação. Vai achar que não tem como sair disso. Quando chegar diante de uma circunstância, vai falar, não vou porque eu sou tímido. Mas a timidez, ela pode ser vencida nos seus estados, quando apresenta aquilo que intimida, com a fé. Na primeira vez, talvez eu não me saia tão bem, mas eu estou com a fé, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, eu tenho uma palavra na minha vida, isso é momentâneo. De alguma maneira, pode ter sido um dia algo invencível para mim, mas não é mais. Porque essa fé na palavra, essa intrepidez que nós temos agora para entrar na presença de Deus, nós recebemos de Deus ousadia, coragem, fortalecimento, aquilo que não éramos, agora passamos a ser. Aquilo que não tínhamos, agora passamos a ter. Não chamem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Talvez você possa perguntar, por que isso está te incomodando agora? Está difícil para você? Vamos ver uma forma de vencer. Quantas vezes Satanás rotulou pessoas, destruiu caminhos que poderiam ir mais longe, mais rápido, e usou pessoas boas. Fala para sua boca, cuidado, boca. Você tem boa intenção, mas tem que ter a orientação da palavra. Por isso essa aliança de todos os dias. E ele diz, olha, eles têm agora uma intrepidez para entrar ali, na presença do nosso Deus. Aquilo que nos era impossível, nós podemos fazer agora, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Agora nós podemos ser ousados, entrar na presença de Deus. O que nós não podemos fazer então?
todas as coisas boas que Deus tem para mim e para você, tornou-se possível pela obra da cruz. Aleluia. E ele continua dizendo. E o que mais aconteceu? Então lhe disse, olha, guarda firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. Quando intimidar a circunstância, e você tem a promessa, guarda firme a confissão da esperança. Abre a boca e declara, o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus há de fazer com que todas essas coisas cooperem para o bem da minha vida, da minha família. Nós amamos a Deus. Abra a boca na confissão da esperança. É a fé. O meu Deus é o Deus de portas abertas. O meu Deus é o Deus que fecha portas que eu não devo entrar. O meu Deus é aquele que diz, não bata na porta que eu fechei. O meu Deus é aquele que me toma pela mão e me leva pela porta que Ele abriu e me sustenta nas alturas. Olha, a confissão. Por isso o inimigo quer que você fique, calado. E eu digo, né? Desculpa, gente, mas eu também sou gente como você. Eu vim de Adão como você. É bom que esses dias alguém lembrou que nada, agora nós viemos de Noé. Oh, glória a Deus, amém, né? Que morreu todo mundo, né? Mas a natureza é a mesma, né? Mas é melhor lembrar de Noé, às vezes tem horas, né? Mas é tudo a gente, não tem jeito, né? E então eu sei que eu sei de algumas situações, às vezes a gente fica calado na hora de falar o que é bom, mas na hora de reclamar, irmãos, gente, não tem calado para reclamação, é impressionante. Já viu isso? Às vezes a pessoa não está bem emocionalmente, não abre a boca para ninguém, mas para reclamar ela abre. É impressionante. Fica ligado nisso, presta atenção. Então nós temos que vigiar para reclamar, para falar que o outro não fez direito, para achar um defeito. Podia ser melhor. Estava calado o dia inteiro. Devia ter continuado, né? Mas, né? Então por isso a Bíblia fala tão claramente. Guarda firmemente, não vacila. Fale da sua esperança, confesse no que você crê, declare. É com intrepidez, é sem vacilar. Guarda firme isso. Abra a tua boca para declarar o que você espera em Deus, o que você espera na palavra. Às vezes a gente tem que ter coragem. Tem que entender que tem portas que Deus fechou, não é para a gente insistir, isso é confessar, eu confio em Deus, eu espero em Deus, a porta certa Ele vai abrir, na hora certa eu vou entrar, isso é ter ousadia, isso é não vacilar, às vezes é preciso ter mais coragem para isso, do que entrar em coisas que não deveria, e isso é confiar, é a esperança, é a expectativa, mas não deu certo, mas olha, embora você não goste de algumas coisas, ouvir, nem eu, não deu certo, mas a maioria foi livramento. Foi livramento. Foi livramento. Tem coisas, irmãos, que nós temos que lembrar do que o livro de Hebreus diz. Falar daquilo que esperamos em Deus. Confiamos nele. E a palavra diz, sem vacilar, porque Ele é fiel. Tudo Deus fez formoso no devido tempo. No tempo que não é de Deus, irmão, vai ser feio. Vai dar mal. Vai ser ruim. Mas Deus, que prometeu, é fiel. É fiel. Sabe por que quando deu mal, a gente tem que continuar confessando a confiança em Deus? Porque quem prometeu é fiel. Não vamos vacilar. E aí ele mostra como alimentar isso. O bom ânimo é uma decisão. Jesus falou, tenha bom ânimo. Jesus não fala nada que você e eu não possamos fazer. Então ele fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não é assim?
Tenha bom ânimo, mulher, a tua fé te salvou. Tenha bom ânimo, levanta e anda. E quando ele ordena o bom ânimo, e nós definimos assim, o Velho Testamento é cheio disso, não é? Em guerras. Ele capacita. E a capacitação, nós precisamos manter o bom ânimo. Para manter o bom ânimo, tem que ter saúde. Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Para ter isso, o que é que nós temos que fazer? Alimentar as emoções com coisas boas, alimentar o espírito com coisas boas, alimentar os pensamentos do corpo com coisas boas. Ter bom ânimo, nós decidimos. Manter bom ânimo, nós precisamos alimentar. Alimentar. E aqui ele está nos ensinando aqui no livro de Hebreus. Ele diz, não vacila. Então, o que ele está mostrando? Consideremos-nos uns aos outros. Precisamos considerar o irmão do lado. Precisamos considerar os nossos líderes. Às vezes nós achamos que consideramos todo mundo, né, gente? De repente a gente só está considerando a gente achando que está. Né? Não tem problema com ninguém, estou considerando todo mundo. Mas não é isso não. Fala comigo, nananina. Presta atenção na palavra. O livro de Hebreus diz que nós devemos considerarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. O que é isso, irmãos? É por isso que o livro de Hebreus diz na frente, nós não podemos deixar de congregar-nos. Percebeu? É isso que nos estimula, é isso que nos afia, né? A Bíblia diz, um irmão afia o outro, oh glória a Deus, aleluia, está escrito, irmãos, olha lá, né? O irmão afia o outro, né? E é isso que a palavra diz, e por isso ele está dizendo aqui, isso é que vai sustentar o seu bom ânimo e o meu bom ânimo. Que nada, eu desanimei. Levei uma cortada, não foi nem uma afiada, foi um de uma vez. Aí eu desanimei. Não. Se a cortada foi algo que tirou fora o que é de Deus, levanta e fala, eita Deus, precisava mesmo, agora eu vou melhor ainda. Se a cortada foi algo que te ofendeu, foi algo que não tinha nada a ver, eu vou te lembrar algo. Quando o filho pródigo foi embora, quando ele voltou, né? Quando ele voltou, o seu irmão estava chegando em casa e havia uma festa. Lembra? Uma celebração. Uma celebração. E ele ouviu danças. E ele ouviu música. Porque Deus é bom, viu, gente? Quando você tem uma bênção, celebra mesmo, viu? Fica assim, celebra, irmão. Fala amém, glória a Deus. Fala, celebra. O filho teve uma nota melhor, o que você vai fazer? Celebra. Ai, podia ser 10. Misericórdia, irmão, né? Que é isso? Vamos lá, o filho teve uma nota melhor, faz o quê? Celebra. O filho cresceu em alguma coisa, faz o quê? Celebra. O cônjuge, vai continuar na mesma força. O cônjuge cresceu em alguma coisa? A igreja cresceu alguma coisa? Você cresceu alguma coisa? A Bíblia é cheia de celebração. E a celebração não era pouca não. E ali então, quando aquele filho voltou, ali, né? A festa, ele olhou e falou assim, o que foi? Aí o criado, o trabalhador falou, o teu irmão foi recuperado com saúde, seu pai está dando uma festa. Falou isso. Acabou o dia do irmão, acredita? E o que aquele irmão foi recuperado com saúde? Por quê? Eu falei com as irmãs ontem. Só veio o resto, né, irmãos? Falou, nossa, pelo menos tem saúde. Que o pecado destrói. Pensamentos maus fazem mal para quem pensa. Ações ruins fazem mal para quem age. Conclusões das trevas faz mal para quem conclui. Já sai fazendo mal. Aquele rapaz voltou despedaçado. O criado falou assim, nossa, ele está celebrando que pelo menos voltou com saúde, né? Está andando, né?
Foi destruído pelo pecado. E o irmão indignou-se, a palavra diz. Ficou indignado. E o pai veio e falou: meu filho, entra, celebra. E ele, indignado. Aquele irmão, antes de sair, ele falou um tanto de coisa para mim. Só que não sabe, não contou lá, mas imagina, né? Imagina, só um pouquinho, coisa ruim a gente não imagina muito não, tá? Só um pouquinho para entender o contexto. Aquele lá gastou tudo que podia ser, não era nem dele, era do outro. Foi lá, e você dando festa, pai? E o pai, né? O pai é bom, né, gente? Esse pai é bom demais, né? E o pai falou: meu filho, celebrações são necessárias para as coisas boas. Você precisa aprender a celebrar as coisas boas, meu filho. E ele disse: é necessário. Meu filho, eu estou sempre com você. Sabe que a mensagem, você estava aqui na casa, você estava protegido, você não foi comer alfarrobas de porcos, você teve tudo que eu te prometi, seus filhos estão na casa, sua herança está guardada. Olhe para aquilo que você tem, meu filho. Se às vezes você não consegue se alegrar com a alegria do irmão, se às vezes a indignação porque o irmão fez algo errado, que você não fez, dê glória a Deus porque você não fez, e agradeça a Deus pela misericórdia dele na tua vida, na minha vida, que não nos permitiu cair nessa alfarroba de porcos.